Boa noite, pessoal. Aqui é a Ana da Mob Geek. Estamos aqui para a nossa quarta mentoria do curso de Titanium em 4 semanas. Já temos aí uma galera que já se conectou. Pessoal, fiquem à vontade de mandar dúvidas. Esse canal aqui é para isso. A gente traz também alguns conteúdos, umas dicas, um pulo do gato, umas novidades para vocês aqui na mentoria. Conteúdo esse que não está disponível nos vídeos do curso. Isso aqui é conteúdo adicional. Muitas coisas que vocês perguntam para a gente, às vezes pelo grupo ou em privado, assim, em mensagem privada, e a gente acaba juntando essas ideias aqui para compartilhar com a galera na mentoria. Bom, eu vou passar aqui o microfone para o Carlos, o nosso instrutor, que vai começar aí trazendo umas dicas legais que a gente preparou para vocês. Carlos, boa noite, a palavra é tua. E aí, Ana, boa noite, tudo bem? Você está conseguindo ver minha tela? Tá tudo normal? Vocês estão ouvindo direitinho? Qualquer coisa é só mandar uma mensagem aqui no chat pra gente. Beleza? Estamos vendo sim, Carlos. Vamos lá então. Ah, legal. Então tá. Como sempre, quando a gente faz a mentoria aqui online do curso de Titânia, eu acabo apresentando algumas novidades para a galera do que rolou na semana sobre programação de apps em geral e em específico, claro, para o Titânia. E aí eu vou começar com a primeira novidade, que é o React Native. Então, em alguma outra mentoria a gente já falou sobre o React Native, mas ele ainda não tinha sido lançado. E aí ele foi lançado nessa semana pelo Facebook. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que é e por que que isso pode ser importante. Então, para começar, deixa eu liberar aqui esse link para vocês, para quem quiser dar uma olhadinha. Eu tenho aqui, o que eu estou mandando para vocês é um keynote do que rolou na conferência do Facebook, onde eles falam sobre o React.js. Então, o Facebook já desenvolveu essa plataforma há um tempo, que é o React.js, é para você poder trabalhar com JavaScript numa framework criada pelo próprio Facebook, e agora eles lançaram o React Native. Então, o React Native já vinha sendo falado anteriormente, mas ainda o lançamento não tinha sido oficializado, né? O lançamento saiu agora. Aqui já está o link do GitHub para quem quiser fazer o download dessa framework, dessa plataforma. É só entrar aqui nesse GitHub. Se quiser pode clonar o projeto ou baixar um arquivinho .zip e aí já pode começar a trabalhar usando essa framework nova do Facebook que o Facebook está oferecendo para a galera. O que é o React Native? O React Native é como se fosse o Titanium do Facebook. Bizarro, mas é isso mesmo. O Facebook inventou um sistema de você criar aplicativos que vão rodar como nativos em JavaScript, em JS. Então você vai programar em JavaScript e na hora que você for compilar, ele vai traduzir esse JavaScript para as linguagens nativas, tanto para iOS quanto para Android. O que não deve soar muito estranho para vocês que estão fazendo curso de Titanium, já que o Titanium já faz isso já faz um bom tempo. Então, é por isso que ele tem uma certa importância, por isso que eu resolvi falar dele aqui na nossa mentoria de hoje. Porque é uma plataforma bem parecida com o Titanium, só que de uma empresa muito maior do que a App Accelerator, que é o Facebook. Então, pode ser que ele tenha mais espaço no mercado, caso vocês trabalhem com ele. Mas ainda está tudo muito engateando. Tem muita coisa que a App Accelerator já acertou, tem muita coisa que a App Accelerator já testou, já arrumou e vai lançar na versão 4.0 do Titanium, que vai fazer uma melhoria muito boa para o web, vai ajudar muito o desenvolvimento de aplicativo, e que eu acho que o React Native ainda está caminhando nesse ponto. Algumas coisas são boas, algumas coisas são ruins. Eu tive a oportunidade de dar uma mexida, de compilar algum aplicativo para iOS. Por enquanto, o React Native só funciona para iOS, tá? Então você precisa ter um Mac para poder testar. E, bom, é isso. Tem muita coisa na internet, já tem até o Facebook liberou, claro, uma documentação sobre o React Native. Então, se tiver algum tipo de dúvida sobre quais chamadas fazer, como funcionar, tem tudo aqui também. Na verdade, o link não é esse. O link é esse aqui, que é a documentação e o suporte para quem está começando. Deixa eu também compartilhar com vocês. E, bom, é isso. Bom desenvolvimento para vocês. Quem for brincar com o React Native, manda para a gente
comentários sobre o que achou da plataforma, sobre o que achou de performance, esse tipo de coisa, sobre facilidade de começar. Se alguém tiver interesse ou quiser saber mais, pode enviar para a gente pode bater um papo sobre o assunto, tá? Só lembrando que eu ainda não manjo, não sou 100% usuário dessa ferramenta, é só mais uma ferramenta que acredito que daqui para frente é essencial que os programadores de apps tenham na maleta, que vai acrescentar um pouco na hora de fechar um job ou de conseguir um emprego fixo, por exemplo. Beleza? Esse é o React Native, que é basicamente o Titânia feito pelo Facebook. Vamos resumir assim, de certa forma. O que já rolou foi no tdev.io, o Fock, que é um dos criadores do blog, do tdev.io, ele fez uns comentários aqui sobre qual a diferença e quais são as semelhanças do Titânia para o React Native. O que ele acaba falando é que, cara, quase tudo que o React Native está apresentando como novidade, a App Accelerator já fez com o Titânia. Então, eles até inclusive têm aqui uma tela vermelha onde eles mostram um erro que chega até a ser engraçado por ser vermelho também. Então, também quem quiser saber o comparativo aí entre o React Native e o Titanium, também tem esse link que acho que vale a leitura. Beleza? Então sobre o React Native é isso, sobre novidade é isso. E aí, eu vou fazer o link aqui entre um assunto que a gente vai tratar hoje na mentoria e uma novidade. Então, na mentoria passada eu acabei falando que saiu e vai ser obrigatório o uso da nova API do Facebook para o desenvolvimento de apps e websites. Então, o Facebook tem uma API, ou seja, tem um guia de como a gente pode fazer para usar o Facebook tanto no nosso site quanto no nosso app. Então, se você vai fazer login com o Facebook, como é que você vai ler as informações do usuário, ou se você vai compartilhar alguma coisa do seu aplicativo no Facebook, a gente precisa seguir algumas regras do Facebook, então, e seguir essa API deles. Por isso que eles criaram essa API, e essa API mudou. Agora a gente vai ter que usar a versão nova, especificamente, tem que usar essa versão nova, não pode mais usar a versão antiga, e com isso algumas coisas no Titanium também mudaram. A gente já está adaptado a essas novas mudanças, porque já vinha acontecendo há um tempo atrás, e agora foi fácil. Agora vai facilitar muita coisa no desenvolvimento de app, e aí eu vou mostrar para vocês hoje um comecinho de como fazer o login com o Facebook, de como pegar as informações do usuário do Facebook, tanto no iOS quanto no Android. E para isso eu vou precisar criar aplicativo aqui dentro do developers.facebook.com e explicar direitinho para vocês todo o processo. Para isso eu criei um aplicativo aqui, um projeto aqui dentro do Titânia, do meu Titânia Studio. Vocês podem ver que no meu projeto não tem nada, eu só tenho o app.js, que só tem uma janela aberta. Eu já estou rodando ele aqui no simulador, que é uma janela aberta, branca. E vou começar tudo do zero, inclusive colocar as informações do meu app do Facebook aqui dentro do meu app no Titânia. E aí, tenho quase certeza que vai dar algum probleminha, porque nunca é de primeira. E aí vocês vão acompanhar comigo todo o processo, porque eu acho que é importante para fixar o passo a passo, beleza? Então, galera, eu vou mostrar para vocês como integrar o Facebook com o seu aplicativo feito em Titânia, como fazer o login com o Facebook, tanto para iOS quanto para Android. Legal? Vamos lá. Então, primeiro passo, claro, é ter uma conta no Facebook, acho que todo mundo tem. Depois a gente precisa entrar aqui em developers.facebook.com. Eu vou enviar esse link para vocês aqui no chat. E aí a página que vocês vão ver quando vocês forem um desenvolvedor Facebook vai ser alguma coisa parecida com essa. Aqui, claro, eles têm um painel onde você pode assistir tudo o que aconteceu na conferência do Facebook chamada F8, que foi no mês de março, rolou no mês de março aqui de 2015, e que tem algumas alterações na API, mas hoje eu vou focar aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente vai tratar com os apps. Então, o que a gente tem que fazer é vir aqui em My Apps, no cantinho esquerdo superior, e se você não tiver nenhum app criado, adicionar um novo app. Eu sugiro você adicionar um novo app para seguir pelo menos esse vídeo, porque assim vocês vão poder configurar ele de acordo com o app que vocês vão fazer no Titânia Studio. O que é muito importante quando a gente vai criar um app aqui no Titânia Studio, a gente vai em New, Mobile App Project, a gente, claro, seleciona um template, dá um nome para esse aplicativo e aqui embaixo a gente dá
um app ID para ele. No caso aqui eu vou chamar de com.nome, por exemplo. É muito importante saber qual vai ser esse app ID e não alterar ele durante o processo de desenvolvimento do app, tá? Então, isso é bem importante porque aqui no seu aplicativo do Facebook você vai ter problema se você quiser alterar esse app ID, mas manter o mesmo nome, por exemplo, ou a mesma base de usuários que você já tem. Então, o que eu fiz aqui, no caso, foi criar primeiro o app dentro do Titanium, e o meu app ID aqui, no caso, é com.testtitanium. Depois, eu criei o aplicativo Teste Titanium, tá? Mas eu vou simular aqui como é criar um novo app, só para vocês terem uma ideia. Então, vou aqui em adicionar um novo app. Aqui, no caso, o Facebook, para facilitar o trabalho, ele fala, e aí, você diz para mim, esse app que você está fazendo é de iOS, de Android, de Facebook, vai rodar dentro do Facebook ou é um site? No caso aqui eu estou testando em iOS, aí você dá um nome para o seu aplicativo. Esse nome não pode ter nem a palavra Face, nem a palavra Facebook, nem acho que FB também não pode, tá? Então, e aí você pode colocar o nome para o seu app. E eu acho que não tem problema ter mais de um app com o mesmo nome, tá? Provavelmente existe algum app chamado Teste Titânio, por exemplo. Beleza. Então, no caso aqui eu dei o nome de Teste Titânio e aí ele vai criar esse aplicativo para a gente. Depois, se a gente vier aqui em Teste Titânio, essa é a tela que vocês vão ver, certo? Então ele já cria automaticamente para a gente um App ID e um App Secret e todas as configurações básicas do app já para o iOS. Então ele já criou essa parte aqui de plataforma para mim aqui dentro da parte de configurações de settings. Se a gente quiser adicionar outra plataforma, é só clicar em Add Platform e colocar, por exemplo, Android. E a gente faz a mesma coisa aqui, tá? No caso, estou trabalhando só com iOS, vai ficar mais fácil se eu focar só em uma plataforma, mas as configurações que vão aqui na parte do Facebook é praticamente a mesma para as duas plataformas, então não precisa se preocupar. Legal? E aí, olha aqui, na parte de Bundle ID, ele pede exatamente aquele nosso App ID que a gente colocou lá no Titanium. Tem que ser o mesmo, beleza, galera? Senão vai dar conflito. Não pode esquecer disso aqui. O que eu recomendo também é aqui em Status Review, a gente habilitar o app. Ele pergunta aqui, você deseja tornar esse app e todas as suas features disponíveis para o público em geral? Eu recomendo você colocar em S, que é mais fácil da gente testar, que algumas coisas só funcionam como desenvolvedor e aí pode ser que bloqueie. Então, eu prefiro liberar para geral, para o público em geral, que aí fica melhor para a gente fazer testes, tá? Se quando você clicar aqui para habilitar ele der algum erro, acusar algum erro, é porque pode acontecer de você não ter colocado um e-mail de suporte para o seu aplicativo que você criou aqui no Facebook. Para colocar um e-mail de suporte, a gente precisa vir aqui em Settings e colocar o e-mail, o contact e-mail, o e-mail de contato, tá? Senão o Facebook não vai liberar a gente deixar esse app para uso geral. Beleza. Então, de configuração no Facebook é praticamente isso que a gente vai precisar. A gente vai precisar também colocar mais algumas informações no nosso app, no nosso tapp.xml, mas eu vou explicar direitinho para vocês agora. Vamos lá. Então, tenho mais um link aqui para enviar para vocês, que é o documentação da própria Accelerator de como fazer essa configuração do módulo do Facebook e de como utilizar o Facebook no seu app em Titânia, tá? Então, todas essas dicas que eu estou falando aqui estão escritas aqui nessa documentação. Pode parecer um pouco confuso, pode parecer um pouco longo, mas eu garanto a vocês que funciona direitinho, é muito bom. Então, deixa eu enviar aqui esse link também. Beleza? Vamos lá. Próximo passo, então, é configurar o nosso projeto no Titanium Studio para rodar o módulo de Facebook da própria Accelerator. Então, o que a gente faz? Vamos abrir aqui o nosso tapp.xml. E aí aqui, na parte de Overview, a gente precisa colocar o módulo de Facebook. A gente tem dois jeitos de fazer isso. A gente pode clicar aqui, nesse símbolozinho de mais, e selecionar o cadê ele? É só Facebook, não. Facebook para Android e para iOS, e apertar OK. Ou se você não estiver trabalhando com o Titanium Studio, se você estiver trabalhando só com o código mesmo, a gente pode vir no tapp.xml e adicionar aqui em módulos o nosso módulo. Que é o que eu vou fazer aqui, beleza? Eu vou então aqui criar a tag módulos.
Vou fechar ela aqui, beleza? E aqui eu já deixei o código separadinho de qual módulo a gente vai adicionar, que é o de Facebook, tanto para Android quanto para iPhone. Salvo o chat.xml, então apertei aqui Ctrl S, Command S. Pronto, beleza. Nosso app já está com o módulo do Facebook instalado. Então pode ver que se eu abrir o XML, já vai aparecer o módulo aqui bonitinho. Legal, tanto para Android quanto para iOS. Ok, próximo passo. Se a gente está fazendo esse aplicativo e ele vai rodar no iPhone, no iPad, a gente vai precisar de mais algumas coisinhas para editar no nosso app.xml. Isso, galera, é exigência da Apple, não é nem do Titanium, do Accelerator, nem do Facebook, tá? A Apple exige esse tipo de coisa. Então, o que mais a gente precisa fazer? Aqui embaixo de Property Name, isso aqui, quando você criou o app usando o Titanium Studio, ele já cria esse parâmetro aqui pra gente, esse nó aqui do nosso XML, no chat.xml. E a gente vai adicionar uma nova propriedade aqui embaixo, beleza? Eu dei um Enter aqui e eu vou copiar essa propriedade. A propriedade é t.facebook.appid. Tá? Aqui, ó, t.facebook.appid. Não se preocupa com esses códigos que eu estou colocando, porque a gente consegue achar tudo isso aqui na documentação que eu mandei para vocês do módulo do Facebook. Então, tanto a instalação do módulo, quanto a propriedade que a gente precisa colocar aqui. E olha só, aqui o Accelerator fala para a gente colocar o nosso App ID do Facebook, certo? Então, vamos procurar, deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos procurar aqui o App ID do nosso app do Facebook. Então, a gente volta aqui para o developers.facebook.com, abre a tela do nosso app, no caso aqui é o teste Titanium, e o App ID está aqui, é o primeiro item da lista, beleza? Ctrl C, Ctrl V, pronto, está instalado praticamente nosso app no iOS. Com a nova versão do API do Facebook e alguns probleminhas técnicos que andam acontecendo com a galera que está fazendo app para iOS, o Accelerator acabou separando mais uma dica para a gente, que eu vou explicar para vocês agora. O que a gente precisa avisar a gente precisa avisar o Facebook e o iPhone que a gente está usando o Facebook para autenticar, e a gente vai conversar entre o app, nosso app iOS, com o app criado lá no Facebook. Para isso, a gente precisa alterar algumas coisas aqui no chat.xml. Então, estou vendo aqui essa tag iOS no nosso XML, ela começa aqui e vai até aqui embaixo. E aí tem algumas chaves, algumas propriedades que são específicas do iOS, que é o que a gente chama aqui o arquivo info.plist. Então, se você já tem algum conhecimento de desenvolvimento de apps nativo para iOS, você já trabalhou provavelmente com o arquivo info.plist. Tudo que vai no plist, no Xcode, a gente pode especificar aqui no chat.xml dentro dessa tag plist. E aqui vão todas as nossas propriedades que a gente quer definir. Então, a gente vai precisar definir mais algumas novas propriedades, que eu já deixei separadas aqui para facilitar o trabalho. Então, deixa eu dar um Ctrl V aqui. Eu vou colar essas propriedades, ó, o primeiro nome delas começa com key. Embaixo de UI, status bar, style default, beleza? Então, começou aqui, ó, bundle URL types, beleza? E a estrutura é exatamente essa, não precisa mudar, não precisa se preocupar com isso. E aqui a gente vai colocar algumas informações importantes do nosso app, tanto do nosso app aqui do Titanium, quanto do app do Facebook, beleza? Então, muito fácil. A primeira delas é o bundle URL name. Então, como o Facebook mesmo chama aqui, em vez de ele chamar de app ID, ele chama de bundle ID, que é, na verdade, nada mais é do que o nosso app ID aqui no Titanium. Então, aqui no caso vai ficar com.teste-titanium, beleza? Porque o meu app chama teste Titanium, certo? A segunda propriedade que a gente precisa alterar é o bundle URL scheme. O que é o bundle URL scheme? Geralmente é a palavra FB de Facebook e depois o ID do nosso app. Então aqui no caso eu peguei esse código de um outro app que eu fiz. Deixa eu mostrar para vocês aqui o app ID lá do Facebook desse app é esse que eu estou copiando. E aqui a gente está colocando FB mais o ID dele, beleza?
Vamos lá então, vamos fazer isso nesse app que eu estou mostrando para vocês. Então, eu vou copiar o app ID e vou falar aqui, ó, Facebook. O app que a gente está falando é esse app aqui. E o Facebook pede também o, o nome do app. Então, vamos colocar aqui também o ID do app. Desculpa, o Facebook pede o ID do app e também pede o display name do app. O display name do app vai ser esse nome que a gente está chamando ele. No meu caso aqui, Teste Titânio. Teste Titânio. Galera, todas essas chaves que a gente vai alterar aqui são são algumas exigências do sistema novo do Facebook, tá? E então a gente já está ficando atualizado a essas novas exigências que vão entrar em vigor, acho que no dia 30 de abril, não tenho certeza. Beleza. Então, por enquanto, tudo configurado aqui no nosso app no Titânio. Então, salvei o arquivo. A maioria das vezes que a gente edita o arquivo chat.xml, é legal a gente dar um clean no projeto. Então, você pode ou vir aqui em Project Clean. Antes, deixa eu salvar aqui no arquivo JS. Project Clean, seleciona o projeto e dá um OK. Espera o Titânio Studio limpar, ou se você quiser, você pode ir direto na pasta do projeto e apagar a pasta build. Beleza, o projeto está limpo. Vamos compilar, vamos ver se não tem nenhum erro. Como eu acabei de dar clean no projeto, ele vai demorar um pouquinho, beleza? Para gerar essa versão. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto ele vai gerando a versão para a gente, é, é legal saber que o Facebook tem a própria documentação dele para a gente saber que tipo de informação a gente pode pegar do usuário e de outras coisas dentro do Facebook, tá? Para isso é só a gente dar um pulinho aqui em Docs e aí ler essas documentações. Então, o que é legal é ler a parte de login, como é que a gente faz para fazer um login com iOS. O próprio Facebook acaba ajudando a gente com alguns tutoriais. E se vocês forem ver, esses tutoriais são para quem programa nativo, certo? Para quem programa em Objective-C. Mas o Titânio já tem tudo igual, já tem tudo parecido. Então, a maioria das coisas que vocês verem aqui nesses guias que o Facebook separou para a gente consegue traduzir, vamos dizer assim, para o Titânio, porque a gente tem quase tudo isso exatamente igual na plataforma, né? Da Accelerator, que é o Titânio Studio e o Titânio SDK, beleza? Vamos ver se meu Titânio já terminou de compilar o projeto. Já. Então, não deu nenhum erro, acho que está tudo certo. Vamos lá. Para a gente testar, a gente vai fazer o login com o Facebook. Ou seja, a gente vai criar um botão e quando ele for clicado, ele vai comunicar com o Facebook, o usuário vai logar com o seu Facebook e vai retornar para a gente o nome do usuário, o Facebook ID, o e-mail que o usuário usa lá no Facebook, esse tipo de coisa. Então, vou mostrar para vocês passo a passo como a gente vai fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um botão e vamos usar o título de login com o Facebook para ele. Então, criar um botão, isso a gente já está manjando. Então, aqui, create button. Title eu vou usar login com Facebook. Vou adicionar ele na tela. E, como sempre, a gente vai ter que colocar um listener para esse botão, para o evento de clique. E deixa eu colocar aqui login com Facebook, o nome da função. Beleza, vamos declarar essa função. E só ver se está funcionando direitinho. Botão clicado. Vamos testar. Salvei o arquivo. Deixa eu rodar de novo. Está aqui o meu botão. Cliquei. Botão clicado. Então, botão configurado. Vamos lá. Então, beleza. A gente já adicionou o nosso módulo de Facebook aqui no nosso tf.xml. Então, a gente já pode usar ele aqui no nosso projeto. Para isso, a gente vai usar o require, beleza? Então, eu vou fazer esse require depois de criar a janela, tá?
Vou chamar aqui de módulo do Facebook. Vai ficar organizadinho. Facebook, então a variável FB vai ser equivalente ao nosso módulo do Facebook. E aí, a gente já tem um módulo chamado lá no XML, então isso aqui vai funcionar direitinho. O que a gente pode fazer com esse módulo? A gente vai ter que informar para ele qual é o App ID do nosso app lá no Facebook. A gente vai ter que falar para ele quais informações do usuário a gente vai precisar. No caso, a gente vai precisar das informações básicas e do e-mail. E quando a gente clicar no botão, a gente vai ter que pedir para o app, para o Titânio falar: app, faça um login com o Facebook. E aí ele vai tratar de resolver a parte de login, vocês vão ver que é bem legal. Então, para isso, eu já fiz o incremento do módulo. Então, FB já é o módulo do Facebook. E a gente pode chamar os métodos e as variáveis do módulo do Facebook criado pelo Titânio. Então, se você tem alguma dúvida de quais são essas propriedades, quais são esses métodos, aqui na documentação tem as propriedades e tem os métodos. Beleza? E aqui, se você tiver mais alguma dúvida, ele faz direitinho, ele explica direitinho o que é cada coisa. Vamos lá. O que eu separei aqui, então, são 3 coisas. A primeira delas, tirando o Facebook Require, eu vou colocar aqui, vou definir o App ID do nosso app, que é o nosso ID lá do app do Facebook. Deixa eu copiar ele mais uma vez. E aqui, quais permissões do usuário eu preciso. Essas permissões são um array, tá? Então, se a gente quiser mais permissões, a gente pode colocar aqui dentro, separado por vírgula e string, tá bom? Mas no caso, a gente vai precisar só de um e-mail, só do e-mail do usuário, além das informações básicas dele, como o primeiro nome, esse tipo de coisa. Que o Facebook já retorna pra gente de padrão, tá bom? Beleza. Facebook Permissions, então vou pedir o e-mail. E aí, o próximo passo é o Authorize. E eu vou explicar direitinho para vocês o que acontece quando a gente faz o Authorize. Então, quando eu clicar no botão Login com Facebook, eu vou precisar chamar a função Authorize do nosso módulo, no caso aqui da variável FB. Vai ficar fb.authorize certo? E aí esse módulo, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o Facebook no iOS do usuário. Como assim? Olha que legal. Se a gente colocar o nosso login, a gente tem 3 modos de pegar as informações do usuário do Facebook. A gente, no caso do iOS, pelo menos, a gente pode logar com a nossa conta do Facebook aqui nas settings do nosso celular e aqui fazer o login com a sua conta do Facebook. A gente pode ter o app do Facebook baixado. Aqui no caso do simulador a gente não pode fazer o download do app, né? Mas o usuário pode ter o app do Facebook baixado. Ou o usuário pode ter acabado de comprar o celular ou de formatar o celular e ele já baixou o seu app. Então ele não tem nem o Facebook, nem o app do Facebook instalado e nem o Facebook configurado na parte de settings, de configurações do celular. O que ele vai fazer? Na hora que a gente clicar com login com o Facebook, ele vai abrir o Safari com a tela do Facebook de login pronto para o usuário colocar o login e senha e aí devolver para o nosso app essas informações. Então, a ordem de prioridades é essa. Primeiro, o app vai procurar as nossas configurações do celular. Depois, o app vai procurar, se não tiver, ele vai procurar o aplicativo do Facebook instalado nesse celular. E se não tiver, ele vai abrir o Safari já com a página do Facebook carregada bonitinho. Então, nesse caso, eu não tenho nem o meu Facebook configurado no settings e também não tenho o app. Então, ele vai abrir a página do Safari, beleza? Então, quando a gente clicar nesse botão, eu vou chamar o método Authorize. E aí ele vai chamar a tela do Safari para a gente continuar o processo. Vamos testar, vamos ver o que acontece quando a gente roda esse app. Beleza, o app iniciou, aqui está o botão Login com o Facebook, eu cliquei e ele vai abrir o Safari já direcionado para a página do Facebook para a gente digitar login e senha, tá? Repara também que aqui, ó, o Facebook já percebeu de qual app a gente está falando. E ele abriu aqui, ó, use o login com o Facebook para o app Teste Titânia, que é o nome do nosso app que a gente fez toda a configuração aqui no nosso chat.xml. Então tá funcionando, legal. Só que aí, legal, o usuário foi lá, digitou a senha, autorizou o aplicativo a ver essas informações.
como é que a gente vai receber esses dados e tratar esses dados? Para isso a gente vai ter que usar a mesma coisa que a gente faz com o botão de Event Listener, a gente vai ter que adicionar um Event Listener para o módulo do Facebook. E o tipo de evento vai ser de login. Ou seja, quando o cara conseguir fazer o login com sucesso e voltar para o nosso aplicativo, a gente já vai voltar com essas informações. E aí a gente pode tratar o que a gente quiser dessas informações. Vamos testar isso, vamos ver como é que funciona na prática. Então eu tenho aqui, já deixei separado o nome do nosso evento. Então, facebook.add-event-listener, o tipo de evento é o de login, e aqui é a função que a gente vai tratar essas informações. Tá? Só para quem não está acostumado com esse tipo de sintaxe, eu acabei deixando essa função aqui dentro mesmo do listener. Mas se quiser, você pode dar um nome para essa função, por exemplo, tratar login, alguma coisa assim, e chamar ela separado aqui. Function, tratar login, e editar ela aqui. Mas eu prefiro deixar tudo dentro, nesse caso aqui, eu prefiro deixar tudo aqui dentro, beleza? Então tá, o cara foi lá, fez login, voltou para o seu app, e aí aqui dentro dessa função é que a gente vai ver se o login foi efetuado com sucesso e conseguir ler as informações que o Facebook vai retornar para a gente do usuário. Vamos testar. Então aqui dentro eu vou colocar um print para o nosso console, a gente vai colocar a mensagem que o Facebook vai retornar aqui no console para a gente poder tratar isso e entender melhor como veio essa mensagem. Vou colocar console.log passando o E. Vamos lá, vamos rodar o app e vamos testar de novo. Então, cliquei no botão login com o Facebook, ele já direcionou, abriu o Safari, já direcionou para a tela do login com o Facebook. Eu vou digitar aqui o meu login. Deixa eu ver se eu consigo esconder o teclado para vocês não verem minha senha. Beleza, deixa eu ver aqui. Eu acho que esse é o esquema mesmo, não tem como eu esconder muita coisa. Mas vamos lá. Ok, consegui esconder o teclado. Beleza, vamos logar. Então aqui já aparece a minha foto de perfil. E ele fala, ó, o teste Titanium quer receber as seguintes informações do seu perfil. O seu perfil público e o seu endereço de e-mail. Então foi como eu falei, o perfil público o Facebook já autoriza e o e-mail a gente pode pedir a permissão aqui através do FTP Permissions. Beleza? Esse ícone do app tá feio, tá feioso, não é o nosso app. Mas isso é o ícone que a gente define aqui no app do Facebook, tá? Então é só vir aqui em Dashboard. Não, na verdade, desculpa, aqui em App Details. E a gente consegue alterar os ícones do app. Nesse caso eu vou usar esse sem ícone mesmo, tá? E aí é só clicar no botão OK para autorizar as informações. O celular já voltou para o nosso aplicativo e aí, teoricamente, a gente já tem as informações do usuário. Vamos dar uma olhada? Então, olha, imprimiu aqui as informações do usuário, graças ao nosso console.log. O que veio de informação? Veio tudo isso aqui. E olha que legal, aqui dentro de data a gente consegue ver qual que é o meu e-mail, qual que é o first name, qual que é o meu gênero, meu Facebook ID, meu último nome, o link para o meu perfil, de onde eu estou, PTBR, Português Brasil, o nome do e-mail, meu nome completo e tudo isso aí, time zone, update time, todas essas coisas que o Facebook já tem de informações sua, beleza? Ou do usuário, a gente vai conseguir tratar tudo isso. E aí, daqui para frente é só tratar essas informações e fazer o que a gente quiser. Então, vamos supor que o cara conseguiu fazer login com o Facebook, a gente pegou as informações dele e vamos exibir um recado para ele. Oi, vamos lá. O que a gente pode fazer é mudar o título do botão. Então, primeiro, vamos fazer um if aqui para confirmar se essa informação veio com sucesso. E aí, se veio com sucesso, a gente pode tratar essa informação sem que dê algum erro, tá? Aí eu vou colocar e.data. Vamos testar aqui, vamos primeiro imprimir o e.data.email e ver se vem direitinho.
Se a gente não precisa dar um JSON.parse nessa informação. Eu acredito que não, acredito que a informação já venha completa para a gente. Beleza, meu e-mail veio aqui. Vocês repararam que agora não precisei fazer login novamente. Isso porque essas configurações que a gente coloca no chat.xml permite isso, permite que a gente faça o login muito rápido por Alô, Carlos, está na área? O seu áudio deu uma sumida. Tua conexão caiu? Foi a nossa conexão? Estás aí? Alô, pessoal, vocês estão ouvindo bem o Carlos? a gente autorizou esse aplicativo aqui, não precisa passar pelo. Alô, Carlos, você me escuta? Opa, teve uma quedinha, Ana. Isso, tem uma quedinha. Você pode voltar um pouquinho, assim, na tua explicação, só para a gente não Uhum. perder? Valeu. Beleza, vou voltar um pouquinho. Então, galera, o que eu estava dizendo é que vocês devem ter reparado que quando eu gerei a segunda versão do app, eu já estava logado com o Facebook, eu não preciso fazer o login de novo. Isso porque, graças às configurações que a gente colocou no nosso chat.xml, o Facebook já percebeu que a gente autorizou esse app no nosso celular e liberou o acesso de novo, sem que a gente faça o login novamente. Isso ajuda muito quando o usuário está usando o seu aplicativo e precisa, sei lá, acabou a bateria dele, ele precisa fechar o aplicativo, e na hora que ele abre de novo, para ele não precisar passar por tudo isso, fica mais fácil. Beleza? Então foi por isso que ele já colocou aqui o meu e-mail sem eu precisar logar de novo com a minha conta no Facebook, no Safari ou no app. Beleza, então está funcionando, a gente já tem aqui o e-mail e as outras informações do usuário. O que eu vou pegar aqui, no caso, vai ser o name. E aí, no nosso botão, eu vou colocar, vou trocar o título dele, vou colocar o meu nome. Eu vou colocar aqui bt.setTitle, passando o meu nome. Mas antes eu vou colocar uma saudação para ele. Olá, nome do usuário. Beleza. Vamos ver se funciona direitinho. Então, salvei o projeto, vou rodar de novo. Estou abrindo o simulador. Então, como eu falei, ele já percebeu que a gente está logado e aí apareceu a mensagem: olá. Ou, como meu nome é muito grande, ele acabou comprimindo ele, ficou apertadinho aqui dentro do tamanho do nosso botão. No caso aqui, para facilitar, vou colocar só o first name. Vamos ver se fica melhor. Beleza. Olá, Carlos Henrique. Funcionou. Legal. E aí a última dica que eu queria mostrar para vocês é como carregar a imagem de perfil do usuário dentro do seu app. Porque muitas vezes a gente acaba precisando disso. Eu tenho o código pronto aqui. Deixa eu separar. Deixei mais ou menos pronto aqui. Beleza. Então, o que a gente vai precisar é criar uma nova imagem, né, para a nossa foto de perfil. Eu vou criar uma imagem aqui fora mesmo. Imagem. Então, t.ui.createImageView. Beleza? O tamanho dela vai ser 200 por 200. E eu vou posicionar ela no topo da tela. Então, in.add imagem. Beleza. E aí, quando o login com o Facebook rolar, eu vou falar imagem, set image, e vou passar esse código grandão aqui que eu separei. E aí eu vou explicar para vocês direitinho o que é esse código, tá? Não precisa se preocupar. O que a gente está fazendo aqui é usando o Facebook ID, ou seja, o ID o nosso RG, o nosso número lá no Facebook, eu vou usar ele para pegar a imagem que o próprio Facebook já tem, a nossa imagem de perfil. Para isso eu vou usar o graph.facebook.com/barra o meu ID barra picture. Isso aqui eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu deixar aqui comentado. Então, vai ficar graph.facebook.com/número do usuário no Facebook barra picture. Tá?
Então, para pegar o número do Facebook do usuário, graças ao nosso login, eu vou precisar do e.id. Vamos testar, vamos ver se funciona. Salvei, deixa eu rodar o app, vamos ver o que acontece. Então, ele foi lá, logou, pegou a informação e não funcionou, não carregou. Deixa eu entender por quê. Ah, porque é e.data.id. Opa, eu liguei aqui no meu simulador. Deixa eu rodar de novo. Vamos lá, rodou o aplicativo e pegou a minha foto do perfil. Vocês podem ver que quando o Facebook retorna essa foto do perfil, ele retorna um tamanho meio pequeno. É para isso que vem essas propriedades aqui que eu vou colocar na própria URL da imagem. Então eu posso definir com essas propriedades a nossa largura e a nossa altura. Então, width 200, height 200. Se a gente passar só uma largura, o Facebook vai automaticamente deixar essa foto quadrada, tá? Então, se a gente passar, por exemplo, 300 aqui, ele vai retornar uma imagem de 300 por 300, não 300 por 200, tá? Vamos salvar e rodar de novo. Vamos ver se a imagem fica com um pouco mais de resolução. Beleza, a imagem já está mais definida, certo? Então é isso, galera. Se você quiser trabalhar com o Facebook no seu app, fazer um login com isso, é muito mais fácil. Então, daqui para frente, se você quiser salvar essas informações dentro do seu app, ou só vai mandar essas informações para algum servidor seu, algum banco de dados, você já tem o nome, Facebook ID, ou você já tem a foto de perfil do usuário, já tem o e-mail que ele usa para acessar o Facebook, qual o gênero, qual o sexo da pessoa que está usando o app, e muitas outras informações que são bem interessantes. Se você quiser saber mais sobre permissões, sobre o que pegar do usuário, o Facebook, como eu já falei, separou aqui uma documentação, mas o Titanium já deixou na documentação deles as permissões fáceis de ser acessadas. Está aqui o link das permissões. Beleza? Então, se a gente quiser, por exemplo, pegar quais são os interesses do usuário, a gente pode pegar o user likes, por exemplo. É bem legal. Vou mandar para vocês também, aqui no grupo. E, bom, é isso, galera. Sobre login com o Facebook, eu mostrei para vocês como instalar o módulo, como configurar o seu app no Facebook, na página de developer do Facebook, e como tratar as informações que o Titânio pega para a gente desse login com o Facebook e colocar aí de forma útil no seu aplicativo. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar fazendo esse tipo de integração nas mentorias. Não perde as mentorias, não. A gente acaba sempre dando algumas dicas bem interessantes, como, por exemplo, essa do login com o Facebook, beleza? E aí, Ana, tudo tranquilo por aí? Tem muita dúvida? Deu para acompanhar? Espero que a queda não tenha atrapalhado. Nada, foi rapidinha a queda, Carlos. Deu para acompanhar assim de boa. Tô vendo aqui perguntas da galera. Tenho perguntas sobre Facebook, assim, integrar o login de Facebook no iOS ou no Android, se as diferenças são consideráveis ou não. A galera ficou na dúvida com isso aí. Sobre o Android, é muito parecida. O que é legal é que no Android a gente não precisa fazer toda aquela configuração que a gente fez específica para o iOS aqui no chef.xml. Só passar aqui o App ID como propriedade no chef.xml já é o suficiente para o Android reconhecer do que a gente está falando. E aí, claro que essas configurações aqui também que eu fiz no app.js vão ser necessárias também. Daqui para frente o Android vai tratar da mesma forma. Então eu separei o iOS para exemplificar aqui, porque ele é um pouco mais chatinho, um pouco mais complicado. E aí a gente já resolve o problema das duas plataformas. Mas no Android é um pouquinho mais simples mesmo. E esse mesmo código vai funcionar direitinho, tanto para iOS quanto para Android. Mas é uma Beleza. ótima pergunta. Eu não comentei nada aqui sobre o Android, né? Que eu vou ficar um pouco de Aham. lado. Não, tá uma boa, assim. A gente tem uma galera bastante gente a gente tem um mix, né, de pessoas que estão desenvolvendo para Android e para iOS. E o Titanium tem essa flexibilidade incrível, né, de permitir que seu código seja bastante reaproveitado, né, independente de qual plataforma você quer gerar o app no final.
Mas beleza, eu acho que era essa a dúvida principal aqui da galera que estava acompanhando a gente, Carlos. Uhum. Você tem um tema a mais aí para falar pra gente essa noite, né? Tem um pessoal Tem. perguntando aqui que você falou algo de carreira, de freelancer. Legal. Dá tempo da gente falar um pouquinho disso? Vamos lá? Beleza, vamos lá. Vou falar com vocês rapidinho sobre o próximo tema que a gente separou para a mentoria. Então, beleza, sobre o Facebook, login com o Facebook é isso. Vamos para a próxima. Eu separei para vocês, galera, para falar um pouquinho sobre como é que está o mercado, já que essa é a quarta mentoria da última semana. Vocês já assistiram todos os vídeos, a galera já tá fazendo alguns aplicativos, já tem bastante gente mandando coisa legal lá no grupo. Aí falar um pouquinho sobre o mercado de programador, de programador em geral e de programador de aplicativos para iOS e para Android em específico. Então, a primeira coisa que é legal mostrar aqui é esse link que eu separei do próprio Estadão. Essa matéria saiu em fevereiro, dia 3 de fevereiro, e aí fala quais são as 25 profissões de ouro nos Estados Unidos. E aí, se a gente der um Ctrl+S, um Ctrl+F rapidinho nessa página de mobile, em 23º, não em primeiro, não em segundo, mas está aqui na lista, a profissão de desenvolvedor mobile está como uma das 25 profissões de ouro nos Estados Unidos. Então, aqui é a média de vagas abertas no ano e aqui é a média do salário anual. Então, um salário de mais ou menos 79 mil dólares por ano, vamos dividir por 12, vai dar 6.500 dólares por mês. Essa é a média salarial, beleza? Sendo que o dólar está bem caro agora, vamos multiplicar por 3,4 ou para 2,7, vai para mais ou menos uns 17 mil, né? Imagina? Legal, né? Bom, então o mercado está aquecido, tem bastante vaga para quem é programador de apps. Vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o mercado. Então deixa eu só compartilhar esse link aqui, caso quem queira dar uma olhada, talvez nas outras profissões, não sei. Deixa eu compartilhar aqui, beleza? E próximo link que eu separei para vocês é a importância de mostrar o progresso enquanto você está programando um app. Isso é bem legal, acaba ajudando bastante. Essa matéria é uma matéria bem simples, é um post nesse blog, que é um blog irado, que é o arquiteturadeinformação.com. Bastante coisa legal aqui, mas nesse caso aqui é específico para quem é programador. A matéria fala sobre como é importante às vezes a gente está fazendo um aplicativo com uma lógica muito difícil e a gente fica lá dias, talvez semanas desenvolvendo essa lógica e acaba não mostrando alguma coisa palpável, alguma coisa visível para o nosso cliente e o cliente pode ficar meio incomodado com essa falta de feedback. Então, essa matéria fala exatamente sobre isso. Beleza? Então, é mais uma dica que eu tenho para dar sobre como trabalhar como programador, que eu achei bem legal, essa dica do pessoal da arquiteturadeinformação.com. E aí eu separei alguns tópicos do que você precisa ter para trabalhar como desenvolvedor mobile, o que é legal, tá? Se você ainda não desenvolveu nenhum aplicativo, mas você está procurando uma vaga, pode ser de estágio ou já desenvolveu algum aplicativo, mas nada para algum cliente, a dica é mostrar para você algum progresso, mostrar para quem está te contratando algum progresso de estudos que você já fez. Então, se você, por exemplo, fez o curso da Mob Geek de Titânio, é você mostrar quais foram esses apps, quais foram os testes que você fez. Abre seu simulador mesmo, mostra esses testes que a gente faz em aula, o que você fez no curso, ou o que você fez como projeto particular, e mostra o que você acha interessante. Isso eu acho que é uma dica legal para quem está procurando emprego de desenvolvimento de app. Então, o mais legal seria se você pudesse levar o seu celular, ou o seu tablet, não sei, e dá na mão da pessoa, fala, pô, usa aí esse aplicativo que eu fiz ou esse estudo que eu fiz. Olha o potencial que eu tenho na hora de desenvolver apps. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Deixa eu anotar aqui essas dicas para ficar visualmente melhor para a galera. A primeira dica é mostrar testes e estudos feitos em apps. Beleza?
A outra dica que eu tenho para vocês é, se você já publicou algum app, claro, mostrar esses aplicativos. Então, o ideal mesmo é você ter um site que você possa exibir esses aplicativos e mandar por e-mail, pessoal, já fiz alguns apps, estou procurando vaga como desenvolvedor, tá aqui alguns links de apps que eu já fiz, ou tá aqui o meu site, onde você consegue conferir alguns apps que eu já fiz e um pouco mais sobre eles. Então, na internet tem bastante template de site para você que é desenvolvedor. Você pode comprar esses templates e já rapidinho subir um site para mostrar os apps que você já trabalhou. Então, tem alguns sites prontos já na internet. Recomendo vocês darem uma olhada, darem uma pesquisada. Você pode poupar bastante tempo para quem está começando, beleza? Essa foi a tag que eu separei, mas eu vou colocar aqui. Site de portfólio. Assim fica mais fácil de você divulgar os seus apps. Beleza. Se você já publicou alguns aplicativos e você não tiver tempo ou não tiver a fim de fazer um site, você pode simplesmente enviar os links dos apps que você já desenvolveu. Então, se você puder enviar os links e tiver a oportunidade de estar em uma entrevista, de um bate-papo com o empregador, mostrar os aplicativos no celular, que assim o cara consegue realmente sentir a fluidez dos apps. Principalmente se você fez em Titânia, a galera costuma perguntar, nossa, mas está tão fluido, qual plataforma você usou? Aí você fala do Titânia, fala do seu conhecimento, é bem legal. Beleza, e aí eu separei também o que seria um a mais, o que seria um plus, para você falar na entrevista ou para enviar por e-mail para a galera. A primeira coisa que eu acho que seria legal é você falar que você tem conhecimento de UX e de UI. Como assim? O que é UX? O que é UI? Então, para quem ainda não está familiarizado com o termo, UI, a gente usa sempre aqui no Titânio, né, o T.UI, a gente usa toda hora, vem de User Interface, vem de interface de usuário. Então, é aquilo tudo que o usuário consegue ver. É tudo que está para ele ali, para ele colocar o dedo, para ele tocar, para ele enviar informação. Ele consegue ver e interagir, é chamado de User Interface, tá? Então eu vou enviar o link aqui para vocês também, para quem não tinha conhecimento desse termo. Então seria legal você ter algum tipo de noção de como é um botão legal, de qual o tamanho necessário para um botão, o que você pode usar de UI. Você pode sugerir para o cara, a gente pode fazer um scroll aqui, aqui a gente pode fazer um scroll, vou separar por páginas, esse tipo de coisa. E aí também é legal você ter um pouco de noção de UX. Então tem um site que é UX Matters, que ensina um pouco sobre UX, mas vocês podem usar o conhecimento de vocês, o que vocês quiserem, para falar sobre User Experience. Então, UX vem de User Experience, tá? Que é o termo que a galera definiu para explicar a interação que os usuários vão ter com esse app. Então, não só como o botão tem que ser, como é que é o visual de um botão, mas onde ele deve ficar, a quantos cliques de distância o usuário tem que ficar de uma informação, de um conteúdo. No caso do Android, como é que é melhor exibir um menu? No caso do iOS, como é que é melhor exibir um menu? Isso é o que o cara de UX faz. E se você tem esse tipo de conhecimento, é claro, um plus para você na hora de pegar a vaga como programador mobile, beleza? Outra dica que eu tenho também, se você tiver, que é o que eu acho que é um plus, é conhecimento em Photoshop, Illustrator, qualquer uma dessas ferramentas de desenho, de ilustrações que os artistas vão usar para te enviar as artes, para você poder controlar o recorte das artes na hora de usar no seu app. Então, esse tipo de coisa acaba fazendo um pouco de diferença, assim, na hora que você está trabalhando como programador. Beleza? A próxima dica, que eu acho que é um a mais na hora de ser contratado como programador mobile, é ter também conhecimento nas linguagens nativas. Então, ou no Objective-C ou no Java. Beleza? Se você tem conhecimento nativo, cara, é muito a mais para você ser contratado. Então, o Titânio é legal, você consegue abrir muitas portas com o Titânio, porque você pode desenvolver das duas plataformas rapidamente, mas o conhecimento nas linguagens nativas acaba acrescentando bastante no seu currículo, beleza? E
eu acho que se você tiver não só apps publicados nas stores, mas ter apps publicados em outras plataformas. Às vezes o cara precisa de alguém que trabalha só com nativo, às vezes o cara precisa de alguém que trabalha só com PhoneGet, só com Adobe Air, por exemplo. Então, ter a experiência em outras plataformas pode ajudar na hora de ser contratado. Então, vou anotar aqui como plataformas diferentes do Titanium. Beleza? Então, essas são as minhas dicas de como achar uma vaga interessante para você que está começando como programador iOS. Isso é o que eu acho, galera. Não é o que eu sinto no mercado, tá? Não é nada, não é uma regra pública. Beleza? E aí, a próxima dica que eu queria dar é sobre como trabalhar como freelancer e falar um pouquinho do que eu venho fazendo atualmente no meu trabalho. Beleza? Então, eu estou trabalhando como freelancer já faz mais de um ano, faz quase um ano e meio, e que eu trabalho de home office, eu trabalho na minha casa, trabalho com o meu notebook, e aí eu simplesmente pego apps para serem feitos e trabalho neles usando o Titanium, as linguagens nativas, envio para o cliente e recebo o dinheiro por ter feito isso, tá? Então você deve estar se perguntando, pô, mas onde você consegue cliente para isso? E aí tem alguns sites que vão te ajudar na hora de achar clientes, tá? Existe uma categoria de sites que são sites parecidos com empresas onde você vai lá pegar, com agências onde você vai lá pegar um job para você trabalhar. O site que eu mais uso, os dois sites que eu mais uso são o Odesk e o outro site que eu uso é o Elance. E aí eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens desses sites, tá? Então o Odesk vem de Online Desk, então é a sua mesa de trabalho online, que você consegue ou contratar uma pessoa ou mostrar os seus trabalhos e começar a pegar esses jobs para ganhar dinheiro. Beleza? Então já tenho o cadastro aqui no Odesk. O cadastro é bem rapidinho de se fazer. Deixa eu colocar aqui meu login, minha senha e mostrar para vocês um pouco sobre o painel do site, para vocês terem uma ideia, não ficar só na imaginação. Então aqui no Odesk, na primeira página, me apareceu aqui uma dica do que está acontecendo. Está me oferecendo um plano mensal. Beleza, aqui é a página inicial. Então tem o meu perfil, onde é importante, cara, que vocês tenham esse perfil 100% completo, com todas as informações possíveis. E aí aqui, logo que você faz o seu cadastro, você diz o que você trabalha, o que você gostaria de receber, oportunidades de emprego. Então, eu tenho aqui algumas vagas, eu já separei Titanium, iOS, Mobile Apps e Android. E aqui ele separa para mim um feed de vagas. Então essa vaga aqui, por exemplo, foi postada 12 minutos atrás e precisam de um programador para enviar um game para iTunes Store para Android. Olha que legal. Então se quiser você pode clicar nessa vaga. Se você quiser trabalhar com esse cara, você tem direito a aplicar para essa vaga. Então você pode dar Apply to this job. Na hora que você vai aplicar para essa vaga, você escolhe se você vai aplicar como um freelancer e coloca aqui qual o valor necessário, qual o valor que você vai cobrar para esse job, e é interessante que você diga quanto tempo você vai precisar para desenvolver e faça uma cover letter, ou seja, você escreva uma mensagem para a pessoa que vai te contratar, dizendo porque você merece ser contratado, vamos dizer assim. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre o job, também é interessante você já perguntar direto aqui. Aqui essas perguntas adicionais é o que a pessoa que está te contratando, às vezes ela separa algumas perguntas para você, já para filtrar as pessoas que dão apply para essa vaga ou não. E aí depois você pode anexar algum arquivo, algum PDF com algum trabalho seu. O Odesk sugere para que você não anexe seu resumê, o seu currículo, mas, cara, sinceramente, eu sempre anexo o meu currículo e isso acaba ajudando um pouco na hora de pegar o job, tá? Beleza. Então, essa é a minha recomendação. O Odesk funciona muito bem. É legal que você tenha seu perfil, cara, muito bem preenchido, ele esteja 100% sempre. Então, aqui no caso do Odesk, deixa eu colocar aqui o Edit Your Profile para vocês darem uma olhada. Você pode colocar, claro, o seu nome, não só seu nome, mas o seu cargo, o seu preço por hora, quanto você cobra por hora. Aqui uma descrição sua, com as suas habilidades. É importante você colocar uma pequena biografia sua. No meu caso, eu coloquei meu site também. Um vídeo falando sobre você,
também é legal, ajuda o desenvolvedor, a pessoa que está te contratando a saber direitinho quem você é, como você é, suas habilidades, você pode fazer uma lista com 10 habilidades, seu portfólio, você pode colocar todos os seus trabalhos aqui, seus certificados, alguns testes que você pode fazer dentro do Odesk mesmo, e seu histórico profissional, além de e seu histórico educacional também, beleza? Então, esse é o Odesk. A mesma coisa funciona para o Elance, galera. É a mesma plataforma, inclusive é o mesmo dono, o Odesk comprou o Elance, ou vice-versa, mas funciona da mesma forma, e essa é a dica que eu dou para vocês. São esses dois sites, dá para fechar muito trabalho online para pessoas de fora do país usando esses dois sites. Se você quer alguma coisa só em português, se você quer conversar com pessoas daqui do Brasil, você quer alguma coisa em português, aí eu recomendo para vocês o 99filas.com. Deixa eu enviar o link aqui para vocês. O 99filas é brasileiro, então você consegue, se você tiver algum problema com inglês, é bem fácil de navegar, de se cadastrar nele. Só que a diferença é que aqui no 99filas o freelancer precisa, se ele quiser, pagar uma taxa mensal. Tá? Então, se você quiser achar algum projeto, por exemplo, ó, esse site aqui, essa vaga, foi postada há 1 hora atrás e o cara precisa de alguém para completar um sistema em PHP. Então faz de conta que você vai aplicar para essa vaga. Você fala, pô, a vaga é legal, me interessa, vou aplicar. Você não consegue aplicar se você não for um freelancer premium, que é como eles denominam quem paga a mensalidade. A mensalidade é até que barata, se não me engano é R$ 15 por mês. E aí você vira um freelancer premium. Com esse sistema de freelancer premium, você pode aplicar para a vaga na mesma hora que ela foi lançada. Se você não pode publicar, se você não é um freelancer premium, você vai ter que esperar um período de 24 horas. Você pode clicar aqui no botão, avise quando o projeto estiver disponível. E aí o 99freelas vai te enviar essa vaga por e-mail. Você vai receber essa vaga no seu e-mail. E aí sim você pode aplicar. Só que aí com você vai também mais uma porrada de gente que não é freelancer premium, né? Então, se você está realmente interessado, acho que vale a pena desembolsar aí esse valor baixo de R$ 15 por mês para aplicar para o máximo de vagas possível. Na verdade, desculpa, é R$ 19 por mês, tá? Beleza. E aí, se você quiser fazer um plano anual, o valor cai para R$ 13 por mês. Legal, esse é o 99freelas. Aqui você escolhe o que você quer receber, no seu perfil você escolhe quais tipos de vagas você quer receber. E isso acaba ajudando porque você recebe essas vagas no seu e-mail. E, cara, diariamente eu tenho recebido vagas de projetos para desenvolvimento de apps, para Android, para iOS, ou específico para o Titânia. São vagas bem legais e recomendo sim, recomendo 99freelas para quem quer começar com alguma coisa talvez um pouco mais fácil de lidar, por um preço mais baixo. Aqui no 99freelas é melhor porque você pode encontrar com a pessoa aqui no Brasil, ou a pessoa fala em português, fica mais fácil de se aproximar da pessoa e do projeto. Bom, é isso, galera. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre como trabalhar como freelancer e um pouquinho sobre como conseguir um emprego, nem que seja um estágio ou algum emprego júnior como desenvolvedor mobile. Essas são as minhas dicas, tá, galera? Não é regra. Isso é o que eu recomendo para vocês. É o que tenho mantido por mais de um ano como freelancer e tem dado certo. Essas são as minhas recomendações para vocês. E aí, Ana, tudo certo? Você concorda com essas dicas? O que você acha? Eu curto dessa, essas plataformas, né? A gente já contratou profissionais nessas plataformas e achou gente muito boa, né? O perfil, para quem está do outro lado, assim, o que o Carlos comentou de ter um perfil bem preenchido, ter um histórico, né? De jobs, né? De projetos já realizados pela plataforma, é essencial, galera. É importante criar essa reputação na plataforma, né? É muito desafiador quando você chega para contratar alguém e você vê, pô, o cara diz que sabe isso, diz que sabe aquilo, mas, pô, ele nunca fez um projeto, né? Ele não tem um projeto realizado lá pela plataforma. Então, a gente recomenda que vocês busquem fazer logo um projeto, né? Para começar, nem que vocês cobrem bem barato, né? Mas para conseguir construir reputação, né? O Eu que acho você acha, que Carlos? eu acho que isso é realmente muito importante. Esqueci de comentar isso. A reputação acaba contando muito nesses sites porque tem muita gente que não programa bem, acaba
não sendo preconceituoso, mas tem muita chinês e indiano, cara, que a vaga aparece e eles já tem, sei lá, 40 pessoas disputando a vaga com você e o que eu quis dizer é que na maioria das vezes essas pessoas que já estão no primeiro minuto que a vaga foi publicada, a maioria delas são indianas e chinesas, não sei por quê, mas esses caras são muito rápidos. E aí para você competir com eles, você precisa ter uma reputação legal, isso vai fazer a diferença, porque é como se fosse uma recomendação, né? E eu aqui tenho 75% de sucesso nos meus jobs, não sei por quê, mas eu já trabalhei 546 horas no Odesk com quatro jobs, com quatro empresas, isso fora os jobs que eu trabalhei por fora, né? A gente acaba fazendo contato aqui pelo Odesk, mas como a pessoa que está contratando está pagando uma taxa a mais para o Odesk, claro que por segurança tanto para mim quanto para a pessoa, mas ela está pagando uma taxa a mais, às vezes a pessoa prefere me contratar por fora. Então, então já trabalhei mais do que isso pelo Odesk, mas sim, a reputação é muito importante e faz total diferença na hora de fechar um job aqui no Odesk e nesses sites online, tá? Essa dica é bem importante, Ana, bem lembrado. E é isso, né? Carlos, tem uma pergunta aqui adicional, acho que a gente está fechando, pessoal, mas é, Pode mandar. é o pessoal que está começando a aprender a programar, né? Você comentou que esses sites, às vezes, eles te testam seu conhecimento, né? O que que você recomenda, assim, para quem está começando? Porque, enfim, a pessoa tem pouca experiência, né? Para botar um perfil lá num site desses, ter que validar, né? Pô, você realmente sabe desenvolver apps iOS, Android. O que que você recomenda para essa pessoa? Olha, para a própria para a pessoa saber mesmo, para ela mesma, se qual é o nível dela, é interessante fazer os testes que são gratuitos. Aqui no próprio Desk, por exemplo, tem alguns testes. E eu recomendo você fazer o teste de JavaScript ou de básico, de coisas básicas, design de aplicativos, essas coisas, para você saber como é que você está indo. E você tem, claro, as notas aqui, que vai de 0 a 5. Se você achar que você está indo bem com essas notas, aí você pode colocar o que você sabe fazer. E como você mesmo falou, eu acho que é melhor você cobrar mais barato. Então diminuir o seu preço por hora, ou se o cara quiser um preço fixo, deixar o preço bem baixo, para você começar a criar uma reputação. Também acho que recomendo você conversar com a pessoa que está te contratando. Então você vai perguntar, nossa, mas por que tão barato? Ou se você tem experiência, é legal você falar que não. Você fala, ó, não tenho experiência, estou começando ainda, por isso vamos fazer mais barato. Pode ser que eu demore um pouco mais. Vamos lá, vamos ver o que que você acha. Ou às vezes você pode até falar, ó, não precisa me pagar, vai ser mais para portfólio mesmo. Para quem está começando, isso é bem importante. Ou fala pro cara, ó, vamos fazer, se você gostar, você me paga. Pode ser sincero, eu acho que acaba acrescentando bastante na hora de fechar os primeiros jobs para você começar a ganhar uma reputação e um pouco mais de confiança também no que você está fazendo. Depois disso, eu acho que você pode subir o preço e começar com projetos um pouco mais complexos. Mas no começo é interessante procurar aqueles projetos, aqueles contratantes que estão precisando de coisas rápidas e simples, que não vai exigir um conhecimento muito profundo de qualquer uma das plataformas do programador, do caso de vocês. Essa é a recomendação, Ana. Acho que esse é o melhor jeito de começar, assim. Valeu, Carlos, pela dica aí. A galera tá agradecendo, o pessoal que participou. Nós agradecemos também o pessoal que mandou as perguntinhas enquanto estava rolando aqui a nossa mentoria. O curso segue rolando aí, nós estamos na quarta semana, pessoal. Podem seguir mandando pergunta. A gente segue com o canal aberto. Essa é a nossa última mentoria dessa turma, mas as perguntas, o canal de perguntas está lá, podem mandar. E em breve nós teremos outra turma do curso de Titânio em 4 semanas, não só Titânio, mas também já está falando Swift, né, Android e outros cursos que a MobGeek oferece. E estamos aí, agradecemos aí a vocês todos aí por ficar firme e forte aí até 10 da noite. Carlos, super Hum. obrigada. Valeu, Ana. É isso aí, galera. Obrigado. Vocês continuam com acesso ao curso ainda, não é porque acabou a última semana que vocês vão perder acesso. Vocês continuam com acesso ao curso. A gente colocou um conteúdo novo lá na parte de Titanium, um conteúdo de como fazer para publicar o seu app na App Store e na Google Play. Então, se você estava na dúvida de como fazer isso, a gente preparou um conteúdo novo. São vídeos recentes, a gente colocou ainda essa semana esses vídeos lá. Então, não deixe de dar uma olhadinha.
Ó, tá aqui na parte de baixo, a gente tem esses vídeos novos, estão até com a etiqueta, com a label de novo, beleza? Para vocês subirem o app tanto na Google Play quanto na Apple Store, beleza? Então, é isso, o acesso continua, espero que vocês tenham gostado do curso, tenham aproveitado as mentorias e não deixa, não pode ficar parado, vamos continuar desenvolvendo nossos aplicativos. Boa sorte para todo mundo. Obrigado por estar com a gente até as 10 horas da noite aqui na terça-feira. Uma ótima noite para todo mundo, para a galera da Mob Geek também. Abraço, galera. Vou ficando por aqui. Valeu!